Oi, pessoal! Hoje iremos falar sobre a relação dos conceitos de Durkheim com a série Uma Advogada Extraordinária. Espero que gostem. Para iniciar, vamos entender um pouco sobre quem é Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um sociólogo, filósofo e antropólogo francês do século XIX. É considerado o pai da sociologia, pois foi um dos principais responsáveis por estabelecer a sociologia como uma disciplina acadêmica independente. Durkheim acreditava que a sociologia deveria estudar os fenômenos sociais como coisas, ou seja, como entidades externas aos indivíduos. Ele argumentava que os fenômenos sociais têm uma realidade própria, que não pode ser reduzida à psicologia individual ou a outras ciências sociais. Émile Durkheim também acreditava que a sociologia deveria ter um objetivo normativo, ou seja, deveria contribuir para o bem-estar da sociedade. Além disso, suas contribuições para a sociologia são diversas e incluem o estudo do suicídio. Durkheim foi o primeiro sociólogo a estudar o suicídio como um fenômeno social. Ele identificou 3 tipos de suicídio: egoísta, altruísta e anômico. O estudo da religião. Émile foi um dos principais sociólogos a estudar a religião de forma científica. Ele argumentava que a religião é um fenômeno social que tem a função de unir os indivíduos em uma comunidade moral. O estudo da divisão do trabalho social. Durkheim argumentava que a sociedade moderna é caracterizada por uma divisão do trabalho cada vez mais complexa. Iremos relacionar o pensamento de Durkheim com a série Uma Advogada Extraordinária. Em resumo, a série se passa em torno de Yoon-woo, que vive sozinha com seu pai, e que desde pequena se mostrou um prodígio enorme na área de advocacia. Conseguiu passar em primeiro lugar na Universidade de Seul, entretanto possui o espectro autista, então demorou um pouco para conseguir um emprego. Quando enfim o Yoon-woo conseguiu o emprego, foi para Hambadá, uma famosa empresa de advocacia. No entanto, ela não é muito bem aceita de começo. Por ter o espectro autista, acabou sendo muito julgada e subestimada por seus colegas de trabalho e inclusive por seu chefe imediato. Como ela iria agir em um tribunal? Como iria falar com clientes? O que iriam pensar? Eram alguns pensamentos que tinham. Entretanto, o Yoon-woo consegue passar por todas essas críticas e aos poucos vão vendo sua incrível capacidade profissional, passando por cima de dificuldades e preconceitos. O Yoon-woo passa por diversas descobertas pessoais durante a série, inclusive o amor. No trama, podemos ver diversos tópicos importantes, não somente sobre os autistas, mas também lições sobre a vida e nossas atitudes. Em 2 episódios, é possível ver casos envolvendo pessoas autistas e como o preconceito pode vir até mesmo de pessoas que convivem com pessoas com esse aspecto. Hoje iremos falar um pouco sobre um episódio envolvendo um desses casos, o episódio 3, Desespeng-su. No episódio 3 de Uma Advogada Extraordinária, denominado Desespeng-su, a protagonista, Yoon-woo, uma advogada com transtorno do espectro autista, se envolve em um caso complexo envolvendo um homem de 21 anos com autismo severo, que está sendo acusado de matar seu irmão. Enquanto ela lida com o caso, Woo e seu cliente, Kim Jong-un, confrontam o preconceito e a discriminação tanto dentro quanto fora do tribunal. O episódio destaca como o preconceito e a discriminação podem afetar não apenas as oportunidades profissionais, mas também as relações pessoais e familiares. Durante o caso, Yoon-woo demonstra sua capacidade excepcional de compreender e se comunicar com seu cliente, que tem autismo severo, buscando entender suas necessidades e perspectivas únicas. Mais tarde, descobrimos que o cliente que está sendo acusado, na verdade, estava tentando salvar o seu irmão de cometer suicídio. Em um momento do episódio, Yoon-woo comenta que a primeira pessoa a fazer pesquisas sobre autismo achava que havia um lado positivo nisso. O nome dele era Hans Asperger. Ele dizia: "Nem tudo que sai da linha e, portanto, anormal,
deve necessariamente ser inferior, que com suas novas formas de pensar e experiências, pessoas com autismo podem realizar grandes coisas mais tarde. Em seguida, Wu cita: mesmo há apenas 80 anos, éramos pessoas que não eram dignas de viver. E mesmo agora, centenas de pessoas apertam no botão de like e dizem: é uma perda nacional se um estudante de medicina morre e uma pessoa autista vive. Esse é o peso que carregamos pelo nosso obstáculo. Isso mostra como os estereotipos e preconceitos profundamente enraizados podem influenciar a maneira como as pessoas são tratadas e valorizadas na sociedade. Agora vamos nos aprofundar em como a teoria de Durkheim pode ser compreendida e relacionada ao conteúdo da série. Bom, Durkheim diz que quando nascemos, a sociedade já está pronta, ou seja, com conceitos, ideias e opiniões formadas, e a gente apenas reproduz aquilo que já está implantado na sociedade. De acordo com Durkheim, as instituições sociais, família, escola, trabalho, religiões e leis que implantam as ideias na mente das pessoas. Elas repassam esses conceitos, nos fazendo acreditar sem ter bases concretas da própria consciência. E é dessa forma que a sociedade molda o indivíduo, e isso é passado de forma hereditária. Sabendo disso, a pergunta que fica é: como podemos relacionar a série Uma Advogada Extraordinária com a teoria descrita por Durkheim? Conseguimos fazer essa relação se pensarmos no capítulo 3, que, como foi dito anteriormente, a protagonista Yeon-woo é portadora do espectro autista e, com isso, sofre preconceito e acaba sendo julgada como uma pessoa incapaz de exercer a profissão. Assim, percebemos a aparição da teoria social, que, relembrando, fala sobre a hereditariedade dos pensamentos e construções sociais, onde a sociedade atua implantando conceitos e ideais na mente das pessoas, sem que elas sejam totalmente racionais ao ponto apresentado. Acontece que os preconceitos e estereótipos acabam sendo transmitidos e cauterizados com o passar do tempo na sociedade, trazendo assim um conceito de que as pessoas que possuem alguma deficiência não podem se formar, trabalhar ou alcançar níveis acadêmicos superiores. Todo o preconceito abordado na série mostra a maneira como a hereditariedade e ignorância de pensamento pode influenciar a maneira que as pessoas são tratadas e valorizadas na sociedade. Nos mostra também a importância de desafiarmos estas noções e respeitarmos todas as pessoas, independentemente do jeito que são, pensam e sentem, refletindo a importância de combater o preconceito e promover a inclusão nos dias de hoje.